recebeu a revelação onde? Ele recebeu essa revelação, ele fala no livro de Gálatas, que esteve com Jesus no deserto, aprendendo por espaço de 3 anos, tal. Depois ele foi ter com os apóstolos, ele mesmo fala isso. Depois ele foi ter com os apóstolos. Ele fala que teve no terceiro céu, não é isso? Que ele recebeu? Também. Mas aí é uma outra questão. Não foi, aí faz parte de um outro momento. As primeiras revelações, por exemplo, todos os megatemas da fé, todos os temas, como soterologia, teologia, etc. e tal, ele recebe de Cristo. Mas depois ele foi ter com os apóstolos, ele conversou com os apóstolos. Ele era discípulo de quem, Jeremias? O Paulo. Inicialmente, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Depois, aí, ele Sabino? mesmo fala isso, né? Depois ele mesmo fala isso. Deixa eu fazer Antônio, deixa eu só enfatizar uma coisa aqui. Mas, Jeremias, dentro de tudo isso, qual é o Jesus que você acredita, histórico? Qual é a característica do Jesus histórico? Tanto histórico como Cristo da fé. Eu sei ver as duas abordagens ao mesmo tempo. Você sabe que existem dicotomias, né? Ou existem antagonismo, quer dizer. Rebelde, professor, digamos assim, uma pessoa mais filósofo, qual? Tem um terrorista. Qual? Então, essas composições de muitos eus em mim, é interessante que nós já falamos sobre isso. Jesus também reúne... Mas não podem existir vários Jesus históricos. Não. Veja só. Eu já falei aqui para vocês, dialogicamente falando, que eu sou um, mas em mim existe uma composição de vários eus, porque eu sou atravessado dialogicamente, eu sofro essa contaminação dialógica. Jesus, por exemplo, ele teve algum contato com os essênios? O chevista respondeu esses dias dizendo, talvez não. Eu falei, dialogicamente, sim. Ele falou, fala um pouco mais sobre isso. Está lá no Instagram dele. Falei, olha, dialogicamente, ninguém escapa de um discurso anterior. Isso é uma fala baquetiniana. Se eu recebi um discurso agora, estou falando para vocês, é que eu recebi de alguém. Então, Jesus teve, sim, algum contato com os essênios, até porque era uma sociedade que estava ali. Então, qual é Jesus que você diz que eu acredito? Um Jesus histórico, mas esse Jesus histórico, ele reúne vários eus nele. Só para terminar, Nietzsche disse uma vez o seguinte, você nunca saberá com quais de mim você estará sentado à mesa, porque há em mim um velho, uma criança, um louco e uma pessoa sana. Então, existem esses vários eus, né? O Fernando Pessoa diz até agora nada. Só gogó, até agora. Então, Jeremias, agora deixa eu só fazer um contraponto em cima do que o Jeremias está falando, beleza. Depois eu vou citar aqui um outro acadêmico também, que é especialista na área, e ele vai dizer sobre as falácias da história, ou construções de narrativas, inclusive ele vai citar a questão, e você deve saber muito bem disso, a narrativa, será que ela chega, por exemplo, nós temos uma distância um tanto grande, né, das histórias de Jesus, até porque eu preciso passar por monoteísta, mas deixa eu sintetizar. Por exemplo, existe um documento, isso não é narrativa, apenas conjectura. Existe um documento que fala de um tal servo sofredor que ressuscitou, que ficou com o corpo 3 dias em Jerusalém, que ressuscitou, e que seus discípulos aguardavam, isso está documentado, esperavam pela sua volta, tá? E que ele, tá, ressuscitaria, tá? E segundo a teoria, tá, chamado hino messiânico, tá? Segundo ao que tudo indica, ele voltou para os seus. Isso aconteceu cerca de 60, 40 antes de Cristo, beleza? E ele era o Messias, descrito em Isaías. Daí eu te pergunto, esse é um documento. Esse daí era uma figura do Jesus, era o Jesus, ou os autores do Novo Testamento, e aí eu vou citar aqui também, inclusive a ida de Paulo ao terceiro céu, que está registrado em Enoque, que data de 300 a.C., tá? O escritor da narrativa, quem fala isso é o doutor R.H. Charles, que é um especialista, ele que traduziu os textos enoquianos, ele vai dizer que os escritores da narrativa adaptaram vários textos, tá, das narrativas enoquianas para o Novo Testamento. Mas aí a pergunta que eu quero esse daí era um Jesus histórico
ou Jesus do Novo, ou os escritores da narrativa do Novo Testamento adaptaram essa história? Porque eu fico meio confuso nisso. Sim, Marco. Legal. Os achados de Qumran têm esses documentos que você colocou, e nós sabemos que quem preservou esses documentos foram as escolas dos essênios, que estavam ali no deserto de Qumran. Então, não é muito exagero dizer que foram eles. O que acontece? Então, nós temos ali a perspectiva de um servo sofredor que vai colidir com aquela perspectiva do judaísmo ortodoxo, que muitos acham que ela é una, invariável e irrefutável. Tem que ser aquela e acabou. Não é. Então, nós já temos aí uma classe de judeus, uma teologia judaica, portanto, só que são os essênios. E eu posso afirmar com segurança que João, sim, este era essênio. Foi morar no deserto, era a voz que clamava no deserto, segundo a própria consciência dele. E quando João esteve preso, ele perguntou, falou para os discípulos, vão e perguntem para ele se ele é aquele que nós deveríamos esperar ou se há um outro. Então, esta conclusão de um Cristo que ressuscitou, de um servo sofredor que já foi, já aconteceu, nessa consciência de João, não, que ele ainda está em busca. Os essênios têm essa perspectiva, tanto no servo sofredor de Isaías 53, como Isaías 61, como aquele que é ungido por Deus e que vai pregar as boas novas, liberdade aos cativos, etc. e tal. Quando João vai perguntar para Jesus, através de seus discípulos, a resposta é categórica e objetiva. Vai dizer a João que os mortos são ressuscitados, os leprosos são limpos, os cegos veem. Jesus está respondendo com Isaías 61. E aos pobres é anunciado o ano aceitável do Senhor. Então, ali ele ficou tranquilo, ficou calmo. O que eu quero dizer é o seguinte, os essênios ainda não tinham essa compreensão de uma realização que já aconteceu, então estavam esperando ainda esse Messias. Tá, mas aí é isso que eu estou querendo falar. Mas entra um Jeremias.